dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, nós vamos trabalhar agora, né? Fotos, mapas e plantas. Um conteúdo aí, né, que também está relacionado, né, com as grandezas que nós estamos aí aprendendo e é um conteúdo, né, que está ligado aí às proporções, ok? E aí, olha só, as proporções também nos ajudam a entender como funcionam as ampliações e reduções de figuras e, com isso, a leitura de mapas e plantas. Atente para as situações a seguir. Então, nós temos aí a situação 1, que diz o seguinte, ó. Nas plantas de casas e apartamentos, os comprimentos e as larguras de quartos, salas, banheiros e etc. devem ser diretamente proporcionais às dimensões reais. Assim, as plantas são feitas em escala. Na planta abaixo é usada uma escala de 1 centímetro, aí tem esses dois pontinhos aqui, 100 centímetros. E como é que nós lemos isso aqui? Nós lemos 1 centímetro para 100 centímetro. Isso significa, né, que cada 1 centímetro na planta corresponde a 100 centímetros, né, 1 metro na realidade, certo, pessoal? Então a gente percebe que a planta, qualquer planta que você observar, né, ela vai conter uma escala. Aqui nós temos um exemplo de escala onde cada 1 centímetro, né, no desenho corresponde a 100 centímetros na realidade, ok? Então o que que nós temos disso aqui? Que uma escala nada mais é do que uma razão. Quando a gente fala de 1 centímetro para 100, estamos nos referindo aí, né, à fração 1 sobre 100, certo? E aí, nós temos aqui a planta, né, de uma casa, e nós temos a sala de estar, nós temos a garagem, as dimensões da sala, né, nós temos aqui 5 metros, essa parte aqui, né, 5 metros, temos também aqui 3,30, né, seria o comprimento, né, o comprimento e aqui a largura, certo? 5 metros a largura e 3,33 assim o comprimento, né? Nós temos a garagem, tá aí na mesma dimensão da sala, né? Temos aí o WC, o banheiro, né? 1,70, né, por 2,45. E aqui nós temos um dormitório de 3,33 por 2,55. E aqui a cópia, a conzinha de 3,40 por 4,50. E aqui a escala adotada, né, para a criação aí desse mapa, né, que foi desse mapa não, desse desenho, né, que foi 1 para 100 centímetros. E a gente leu lá em cima que significa que a cada 1 centímetro no desenho, né, corresponde a 100 centímetros na realidade, ok? Então o que que nós temos, pessoal? Desenha-se a planta em escala para se ter uma visão global da construção. Já imaginou o que aconteceria se você elaborasse a planta nas dimensões da construção? Pessoal, olha só, é o que ele diz aí, uma realidade, né? Já imaginou se a gente fosse construir uma casa como ela é no papel, do mesmo tamanho, né, com a mesma metragem, haja papel para isso, né? Então a escala nos ajuda ou a gente ter, né, uma redução daquela construção original. Assim a gente consegue, né, ter uma visão geral de como será aquela casa, aquela construção a partir de uma redução. Como a gente leu lá em cima também, né? As escalas, as proporções, né, aliás, elas também nos ajudam a entender como funcionam as ampliações e reduções de figuras. Então, escala nada mais é do que você reduzir uma figura, né? Quando esta é muito grande, você precisa fazer um desenho dela, né? Então, você usa uma redução. Ou quando um objeto também é muito pequeno,
e aí você quer trazer ele para ficar maior no seu desenho. Então você está fazendo, no caso aí, uma ampliação, ok? Vamos continuar ali. Pela escala, você consegue saber o comprimento e a largura de cada cômodo da casa ou do apartamento. Por exemplo, na ilustração, a sala mede 3,33 centímetros por 4,70 centímetros. Com esses valores, encontramos as medidas reais. Então, vamos ver aqui a tabela que indica, né, as medidas reais daqueles cômodos ali. Aqui nós temos, né, a planta da sala, ela mediu lá 3,33 o comprimento. Na realidade, isso aqui, pessoal, é 333 centímetros, porque pegou-se 3,33 e multiplicou por 100. E aí chegou ao resultado 333 em centímetros. Isso, na realidade, em metros, seria 3,33 metros. A gente sabe que de centímetro para metro, a gente faz uma divisão por 100. Aí minha vírgula sai daqui, né, depois desse 3, e ela desloca para a esquerda duas casas parando aqui. Então, 3,33. Aí nós temos aí, ó, a largura da sala, né, que é 4,70, e na realidade fica 470 centímetros, porque eu pego a medida do desenho, que é 4,70 em centímetros, e multiplico por 100 centímetros, né, que a gente viu lá na escala. Cada 1 centímetro corresponde a 100. Então, 4,70 você faz uma multiplicação por 100 e você chega a 470 centímetros. Isso em metros dá 4,7 metros na realidade. Ok, pessoal? Situação 2. Na situação 2, nós temos duas fotos, né, que apresentam dimensões padronizadas. A seguir, temos dois tamanhos. Olha só. Aí nós temos aqui, né, a foto, no caso, né, que representa a redução dela. Ela tem 15 centímetros aqui, ó, na largura e 10 centímetros no comprimento. E aqui ao lado nós temos uma ampliação dela, onde o comprimento, né, passou a ser 15 centímetros, né, e a largura passou a ser 22,5. Então, olha aí. Na hora de fazer uma ampliação ou redução, devem se manter as mesmas proporções para não ocorrer distorções nas fotos. O que isso quer dizer, pessoal? Que o que você aumenta no comprimento, você deve aumentar, né, proporcionalmente no comprimento da outra foto. E você aumenta na largura, você tem que aumentar proporcionalmente na largura da outra foto, né? Senão não vai ficar do mesmo formato, né? Ela vai ter uma distorção aí. Por exemplo, se a largura da foto for dobrada, sua altura também deve ser dobrada. Nesse caso, a largura da foto foi ampliada em um fator de 1,5. Vamos entender o que é fator de ampliação. Significa, pessoal, o seguinte, ó. Quando ele fala ali de fator de 1,5, significa que para ampliar essa foto aqui, ó, esse 15 foi multiplicado por 1,5 e aí chegou a ampliação de 22,5. O mesmo aqui nós temos, ó, 10 centímetros no comprimento e aí aqui vezes 1,5, né, que é o fator de ampliação, né, chegou a 15. Então, o que é fator de ampliação? É o valor que eu multiplico o comprimento e a largura em determinado desenho, né? E aí para me obter uma ampliação ou às vezes uma redução, se for o caso, certo? Isso significa que a largura e a altura da foto ampliada são obtidas multiplicando-se a altura
e a largura da foto original por 1,5. Tá, pessoal? Então nós temos aqui 1,5 vezes 10, que deu 15, nós vimos lá na figura, e 1,5 vezes 15, que deu 22,5. Portanto, dessa forma, a largura e a altura da foto ampliada, né, são diretamente proporcionais à largura e à altura da foto original. Por que que são diretamente proporcionais, né, pessoal? Porque quando você faz uma ampliação, né, da figura inicial, para você fazer isso, você vai estar multiplicando o comprimento, né, e, consequentemente, aquele mesmo valor que você multiplica para que o comprimento seja alterado, né, você também faz com a largura, né? Então, dizemos então que a largura e a altura da foto ampliada são diretamente proporcionais à largura e à altura da foto original, ok? Vamos agora para alguns exercícios resolvidos, pessoal, desse conteúdo aí, para vocês fazerem a atividade. Então, pessoal, vamos lá. Exercícios resolvidos, ó. Primeira questão. Vamos completar a tabela abaixo de acordo com a situação 1 da página 186 e adotando uma escala de 1 para 200. Aí ele colocou assim, né, que 1 centímetro na planta equivale a 200 centímetros na realidade. Ele está dando o significado da escala 1 para 200. E aí a gente sabe, né, que cada 1 centímetro na planta equivale a 200 na realidade. Lá na situação 1, aquela escala lá era 1 para 100. Então nós vamos completar essa tabela aqui agora, mas utilizando uma escala diferente da que tem lá. Nós vamos usar uma escala de 1 para 200, certinho? Então nós vamos voltar ao desenho para a gente ver as dimensões aí, né, do banheiro, do dormitório, da cozinha e da garagem, ok? Lembrando, né, que a da garagem é a mesma da sala, né, no comprimento e na largura, são do mesmo tamanho. Então vamos lá dar uma olhada. Veja bem, nós temos aí a sala, né, que mede 33, né, no comprimento e 5 na largura. A garagem é a mesma coisa, né? Porém, né, a garagem o que vai modificar é o seguinte, né? Vai modificar aqui só o comprimento. O comprimento não é 3,33. Se você olhar a cozinha, você vê que mede 3,40, né? Pouquíssimos centímetros aí a mais do que o dormitório, né? E do que a sala. Então, 3,40. Portanto, o comprimento da garagem é 3,40 e a largura é 5 metros, como é a sala. Aí as dimensões do banheiro, nós temos aí 2,45, ó, por 1,70. O comprimento, né, é 2,45 e a largura é 1,70. E aí o dormitório, nós temos o dormitório aí, né, de 3,33 do comprimento, 2,55 a largura e a cozinha ficamos com 3,40 por 4,50. Vamos passar essas medidas para o papel e a gente vai colocar as medidas reais aí agora de cada cômodo nessa planta. Vamos lá? Bom, o banheiro, né? Nós vimos que o comprimento do banheiro naquela planta da situação 1 era 2,45, né? Então, olha só, o comprimento real que ele quer. Nós sabemos que o comprimento na planta, vou anotar aqui, né? Na planta foi 2,45. E aí a escala adotada, né? Nós vimos que ela é 1 para 200. Então, cada centímetro no desenho, né, corresponde a 200 na realidade. Então, o que que nós vamos fazer? Se o banheiro ele tem, né, comprimento 2,45, nós vamos pegar 2,45 e multiplicar por 200. Se você pegar 2
445, né? E fazer uma multiplicação por 200, você vai encontrar aí 490, certo? Então, o comprimento real em centímetros é 490 centímetros, certo? A largura, nós vimos lá que aquele banheiro ele tem 1,70 de largura, ó. Vou até colocar aqui, barra 1,70, que representa a largura. E nós vamos fazer o quê? Vamos pegar 1,70 e fazer uma multiplicação por 200, 340. Então, a largura, 340 centímetros, ok? Lembrando, pessoal, que ele não pediu em metros, né? Ele só pediu o comprimento real em centímetros. Caso pedisse em metros, né, você faria o quê? Achava em centímetros primeiro e depois você converteria dividindo aí, né, por 100. O dormitório, nós temos aí o comprimento 3,33, isso na planta, né? Pela largura, que é 2,55. E aí a escala é 1:200, nós vamos multiplicar aí o comprimento, né? Que é 3,33 vezes 200. 3,33, se você multiplicar por 200, você vai achar aí, ó, 666 centímetros no real. E aí, pessoal, se você pegar agora o comprimento, que é 2, a largura, né, que é 2,55, e fazer uma multiplicação por 200, você vai encontrar aí 510 centímetros. Ok, pessoal? Então aqui isso daria o que, né? 4,9 metros, 3,4 metros, 6,66 metros, 5,1 metros, né? Aí a cozinha, né? Nós temos aí a cozinha que ela é de 3,40, né? O comprimento. Vamos anotar aqui, 3,40 e a largura é 4,50. 4,50. Então vamos lá, nós vamos pegar o 3,40, multiplicar, né, pelo 200 da escala, e aí vai dar 680. E aí nós temos agora, né, a largura, que é 4,50, também será multiplicada por 200, e nós temos 900 centímetros. E a garagem, ela vai ter aí o mesmo comprimento da cozinha, então 3,40, né? Então vai ser 680 também. Porém, a largura, né, ela vai ter aí a mesma da sala, então 5. Então essa aqui é a largura, ó, 5. E 5 aí, né, vezes 200 vai dar o quê? 5 vezes 200 dá 1.000 centímetros, certinho? Pessoal, olha só, questão 2. Determine x sabendo que a foto da direita corresponde a uma ampliação da esquerda com fator 3. O que isso significa, pessoal? Que para achar o comprimento e a largura, né, da ampliação, ele fez uma multiplicação por 3. Então, ele multiplicou aí o comprimento e a largura por 3. Então tá fácil para a gente, né? O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu sei que 3,5 vezes 3 deu 10,5. Então, 5 vezes 3 vai dar isso aqui. Então, o que eu faço? Eu pego 5, né? Multiplico pelo 3 para me encontrar isso aqui, o x. Né? Então, se 3,5 vezes 3 deu 10,5, então 5 vezes 3 dará 15. Então, nós temos então, pessoal, que o valor de x aí, ó, é igual a 15 centímetros. Simples assim. Questão 3 aí, pessoal. Uma figura foi reduzida proporcionalmente. Ou seja, né, o que eu reduzi no comprimento, eu reduzi na largura também. Então, foi de forma proporcional. Se sua altura, que media 10 centímetros, passou a ter
4 centímetros, que fator foi usado na redução? Pessoal, olha só, vamos estabelecer uma coisa, ó. Toda vez que eu quiser calcular o fator, né, encontrar o fator, o que que eu vou fazer? No caso aqui nós temos o que? Uma redução, né? A gente percebe que a figura foi reduzida. Então ela foi reduzida de 10, antes, né? Ela media 10, ela passou a ser 4. Então a gente pega a medida, né? A medida ampliada ou reduzida, né? O valor, né, que foi ampliado ou reduzido, e fazemos uma divisão pela medida inicial. Essa medida inicial nós vamos chamar ela, eu chamei, né, de medida inicial, mas nós estamos falando da figura antes de ser reduzida ou antes de ser ampliada, ok? Então, a medida ampliada ou reduzida, nós temos que foi o que? 4, né? Ela media 10 e passou a ser 4. Então, essa é a medida ampliada ou reduzida. Como ela foi reduzida a 4, nós vamos colocar o 4 aqui, sobre a medida inicial, ou seja, antes que a figura recebesse aí qualquer ampliação ou qualquer redução, que no caso seria o 10. Então, vamos colocar o 10 aqui. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir o 4 pelo 10. Se você dividir o 4 pelo 10, né, claro que vai dar 0,4 centímetros. Significa o quê, pessoal? Que, então, nesse caso, pessoal, o comprimento e a largura, né, dessa figura foram multiplicados por 0,4, certinho? Então, ela tem 10. Se você multiplicar 10 por 0,4, né, você vai encontrar aí o valor 4, é assim? Então, percebe também uma coisa, né? Toda vez que a gente multiplica, né, um número inteiro por um número decimal, a tendência é ele reduzir, é ele diminuir, né? Já na divisão, quando você divide um número inteiro por um decimal, a tendência é o número aumentar, né? Assim a gente sabe disso aí pelo processo de divisão aí que a gente realiza. Portanto, pessoal, a figura foi multiplicada aí por 0,4 centímetros, certinho? Vamos aí para a quarta questão. Pessoal, tá aí as manchas, né? Então, nós vamos utilizar uma régua aí para que nós encontremos aí, né, o comprimento e a altura no desenho dessas duas manchas. Vamos ver essa mancha menor. Vamos medir aqui, né, o comprimento dela. Aqui está indo, né, de 0 até 3,5. Olha só. 0 até 3,5. Vamos tá aqui um pouco além do 3,5, né? Então vamos colocar aqui 3,6 centímetros. 3,6 centímetros. E aí a altura, né, nós temos aqui, ó, que vai de 0 até 2, né? Aí pode olhar, de 0 até 2. A gente pega onde a figura apresenta maior extremidade, né? Então de 0 até 2. Então no caso 2 centímetros. Eu vou medir logo aqui, né, o comprimento dessa maior. Ela vai de 0, né, até 5,5, 5, 6, 5,8. Ó, 5, quer dizer, até aqui é 5, aqui 6,1, 2, 6,3. Então, o comprimento é 6,3 centímetros. E a altura, né, vou pegar aqui a maior extremidade, vai de 0 até 4,5, 6, 7, 8. Até 4,8.
4,8 centímetros. Ok, pessoal? Só lembrando, né, que a escala adotada é de 1:85, ok? Vou até anotar ela aqui, a escala é de 1:85. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular os comprimentos e altura reais dessas manchas aí, usando essa escala 1:85, ok? Lembra que tudo que nós colhemos aqui é do desenho. Então, nós vamos calcular agora os comprimentos e alturas reais de cada uma. Então, aqui eu tenho o comprimento real e a altura, né, real. Da mesma forma, né, aqui eu vou ter um comprimento real, né, e eu vou ter também uma altura real através agora da minha escala, que é 1:85. Lembrando, pessoal, que cada 1 centímetro no desenho, né, corresponde a 85 centímetros no real. Então, nós vamos fazer o quê? Pegar 3,6 e multiplicar por 85. Então, vamos fazer essas continhas aí. 3,6, né? Se você multiplicar aí por 85 centímetros, você vai achar 306 centímetros, ok? 306 centímetros. Aí eu vou além aqui, eu vou colocar aqui em metros, né? Vai dar o quê? 3,06 metros, ó. 3,06 metros. Aí o que eu vou fazer? Agora a altura é 2 centímetros. Eu vou pegar 2 centímetros e multiplicar por 85. E eu vou achar 170 centímetros, né? Isso vai dar o quê? 1,7 metros, ok? Ou 1,70 m. E aí eu tenho agora aqui na figura, né, maior, eu tenho 6,3 centímetros, eu vou calcular agora o real. Então, eu vou pegar 6,3 e multiplicar por 85. 6,3 multiplicado por 85, você vai achar 535,5. Isso aqui em metros, pessoal, vai dividir aqui por 100. Então, vai ficar 5,355 metros. Ok? E a altura real era 4,8. No desenho, né, era 4,8. Nós vamos calcular a real agora. 4,8 você multiplica por 85. E você vai encontrar aí 408. Vou botar um zero aqui. Achar 408 centímetros. E aí eu vou além, eu vou colocar isso aqui em metros, né? Então vai ser 4,08 metros. Ok, pessoal? Então olha aí a importância da escala, né? Em determinadas situações. E aí, espero que vocês tenham compreendido, né? E aí até a próxima aula.